Pessoal, para finalizar, nós já fizemos um vídeo de cada um dos golpes mais comuns, né, que estão acontecendo aí no Brasil, e as pessoas estão realmente sendo vítimas, né, que a gente não fala, a gente às vezes fala caindo, mas na verdade as pessoas estão sendo vítimas dessas fraudes. E assim, o que acontece? As autoridades em si, eu vou fazer um português bem correto aqui, eles cagam para essas questões. Geralmente o banco devolve dinheiro, né, na via administrativa para quem vai trazer o quê? Algum prejuízo à imagem dele. Por exemplo, né? Vamos dar é um pouco diferente, mas assim, é quase a mesma coisa. É um pouca coisa diferente, mas é quase a mesma coisa. O golpe que aconteceu com o Neymar, a fraude aconteceu lá dentro do sistema bancário, mas por quê? Porque o banco contratou um terceiro, olha que coisa maluca. Ele contratou uma empresa terceirizada para mexer com dados sensíveis do cliente dele. E aí esse cara, né, viu as movimentações altíssimas e começou a fazer o quê? Na hora que ele foi muito zoiudo, né, que quando o golpista ele é zoiudo, ele vai encana, não tem jeito. Ele desviou um pouco mais, aí percebeu, falou, opa, peraí, estão tirando dinheiro aqui da conta. Opa, é lá no banco. Aí foram lá. Como isso, Neymar, o nome, né, pode trazer, né, uma má reputação para o banco fez o quê? Devolveu para a conta. Vou falar de um outro caso aqui, com o jogador de São Paulo, acho que foi o Miranda, se eu não me engano. Ele foi vítima de um sequestro. Ele estava andando com o carro dele lá, o cara pegou, pum, ele estava com o celular aberto, os caras pegaram, transferiram 200 mil reais. Quantas pessoas nós já ouvimos que aconteceu isso e o banco falou o quê? Ah, que pena, né? Vai buscar os seus direitos. Quantas? Dezenas. Quantas aí são vítimas de sequestro e não têm o seu dinheiro de volta pela via do banco administrativa, né? Quantas pessoas aí têm o celular furtado, roubado, o pessoal acessa, e aí que vem a coisa mais maluca. Aí eu vi um especialista em fraude falando desses dias, mas você não pode deixar a senha salva. Rapaz, se a questão aí do banco, né, da tecnologia, já vem para facilitar a nossa vida, porque o banco e essas outras coisas, você tem 200 mil, não é igual antigamente, você colocava uma senha, 1, 2, 3, 4. Aí agora você põe 1, 2, 3, 4, arroba, traço de interrogação, ponto final, asterisco, mais 3 pontos. Então, assim, umas senhas loucas, né, que é para segurança. E aí você põe toda essa senha e aí você não pode deixar salvo. E você não pode repetir a mesma senha no outro banco. Aí você tem conta em 2 bancos, você tem a conta do Instagram, você tem a conta do Facebook, você tem a conta da financeira, você tem a conta de umas 200 coisas. Tudo com senha diferente. Como que você vai fazer se você não deixar ela salva? Os especialistas falam assim, não pode deixar. Como, caramba? Como? Na verdade, o banco tem que ter a ferramenta de bloqueio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui e eu vou falar como o banco sabe da nossa movimentação e como o banco sabe da movimentação dos golpistas. Eles poderiam fazer um bloqueio e não fazem, e é por isso que eles atraem a responsabilidade para eles. Por quê? Eu tenho um tio meu, ele passou por um problema, né? E aí ele passou a fazer o quê? Umas movimentações na conta dele, né? Essas movimentações começaram a ser um pouco mais altas. E aí o que aconteceu? O banco bloqueou a conta dele. Falou, entra em contato com a gente. Aí ele foi lá, entrou em contato, né? O banco, não, é que a gente viu umas movimentações estranhas aqui na sua conta, por isso que a gente bloqueou. Ele falou, não é minha. Explicou a situação, né? Falou, não, é minha, assim. Aí o banco falou, então tá bom. Aí desbloqueou. Mas o banco sabe, por isso que eu falo, o banco sabe. Sabe por que o banco sabe? Em 1998, quando começaram aquelas questões dos cartéis de drogas com bancos movimentando dinheiro por bancos, veio um órgão internacional e falou assim, olha, é o seguinte, precisa achar um jeito de monitorar essas contas para que a gente informe as autoridades competentes, para que as autoridades competentes possam ir atrás do dinheiro, achar e prender essas pessoas. Então, desde 1998, eles criaram regras, o Banco Central criou regras, procedimentos de treinamento, procedimentos de verificação de conta, para quê? Para que o banco possa tomar atitude de
quando tem alguma coisa indevida, por exemplo, eu declaro que eu ganho 5 mil, por exemplo. Aí eu começo a movimentar na minha conta 10, 15 por dia. 15, 20, 30, 50 recebendo, transferindo, mandando. E é que eu pulverizo aquele dinheiro entra na conta e pulverizo ele. Opa, peraí, o banco não vê. Não, gente, não existe isso. Quando eu falo que a responsabilidade é do banco, eu já falei nos outros vídeos, mas eu vou explicar direitinho. A responsabilidade é do banco de destino, por quê? O banco de destino, quando começou com essa popularização, o Banco Central falou assim, olha banco, você pode abrir hoje conta pelo meio digital, tá? Mas você tem que pedir RG, CPF, comprovante de residência e exigir toda aquela documentação que você exige da forma presencial, você vai exigir pelo seu aplicativo, entre outras coisas. Aí o banco falou assim, show, vamos fazer então. Só que aí o banco faz o quê? O banco, a maioria dos bancos digitais, isso daí eu falo com propriedade porque eu já vi. A maioria dos bancos que estão abrindo contas digitais, eles cagaram para essa regra e eles fizeram o quê? Abriram conta de qualquer jeito. Olha, pegamos aqui, tá? Em um banco só, mais de 40 contas de fraudadores. Não tinha documento, olha só, conta aberta sem documento, não tinha assinatura da pessoa, não tinha documentos pessoais, ou os documentos pessoais que tinham da pessoa eram o mais maluco possível. Sequer ele tinha o número. A foto, aí tira a foto assim, ó. Aí você não vê nada. Aí do outro lado, você vê menos ainda. Entendeu? Já pegamos falhas de um monte de coisa. Tem os bancos digitais, por exemplo, você abre uma conta e ele pede para você fazer uma selfie. Só que se você abrir uma conta do Antônio, por exemplo, e tirar a Maria como selfie, ele vai aprovar. Ele vai aprovar o Antônio com a foto da Maria. Você vai movimentar as contas. Daqui 30 dias, ele vai falar assim, faz na foto de novo, que a gente verificou aqui. Por quê? Porque o sistema dele, ele é burro. Ele não é uma pessoa, a pessoa ela enxerga isso, o sistema ele ainda não tem essa questão de olhar, Antônio, foto da Maria, opa, peraí, tem alguma coisa errada, ele buga, não abre a conta. Não, o sistema abre a conta. E aí o que acontece? Daqui 30 dias vem de novo, aí você tira de novo a foto da Maria e continua usando a conta. E aí quando vai ver, não tem nenhum dado, não tem endereço, não tem RG, não bate CPF, não bate número do telefone, não bate e-mail, não bate nada. Por quê? Porque são tudo falso. Tudo falso. E o banco, ele diz o quê? Olha, não é nossa responsabilidade. Só que teve uma matéria agora, eu vou disponibilizar para vocês aqui, que o Banco Central já está estudando para fazer o quê? Para punir o banco que abre a conta do laranja, porque o banco fala assim antigamente, né? Não é culpa nossa, a gente abriu a conta. Não é fraude, né? Ele é a pessoa, tá, mas peraí, as regras que você tem que seguir de verificar endereço, se o RG está batendo, se o RG está legível, as assinaturas, a movimentação. Por exemplo, vamos lá. Quando a gente abria, lá atrás, quando a gente abria conta num banco, por exemplo, se a gente declarasse a nossa renda de R$ 1.200, você tinha um limite mensal de transferência. E outra, você tinha um limite para fazer a transferência, você tinha que pagar essa transferência. Quando você recebia um valor muito grande, o banco bloqueava e pedia para você ir lá. E lá, você tinha que ir num banco prestar esclarecimento, porque você recebeu isso. Agora, gente, olha que coisa maluca. Eu recebo milhares de reais por dia, pulverizo esses milhares de reais por dia, o banco falou o quê? É assim mesmo. Claro que não é assim, gente. Então, assim, a responsabilidade do banco está dentro de tudo isso que eu falei para vocês. E isso é uma falha do sistema. Quando é falha do sistema, a responsabilidade é do banco, porque a falha é interna. Então, assim, não existe a responsabilidade do consumidor, não existe a ausência de responsabilidade. O banco, a polícia, todo mundo vai falar que a culpa é sua, tá? Mas não é. Então, assim, inclusive eu já deixei em outros, vou deixar aqui nesse vídeo uma sentença, tem um monte, né? Mas eu vou deixar uma sentença para vocês verem que a falha é do banco, inclusive
Nesse caso, o juiz mandou o banco devolver o valor. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!